Om Bhurbuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyo Yo Naha Prachodaya Om Bhurbuva Swaha Tat Savituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyo Yo Naha Prachodaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribo, Haribo, Haribo. Vamos aqui a mais uma aula do Bhagavad Gita. Hoje nós vamos ler o verso 17 do capítulo 7. Antes de falar o verso, esse verso é um prosseguimento de uma aula que nós demos anteriormente, falando sobre as pessoas que não se rendem a Deus e as pessoas, né, que se rendem a Deus. E esse verso vai falar qual dessas pessoas que se rendem a Deus que Deus, né, que Krishna qualifica como sendo a pessoa ideal para o serviço devocional mais puro, né, de estar aí recebendo a realização divina, ok? Então, como vocês bem sabem, né, os 4 classes de homens piedosos que o Senhor Krishna descreve, que estão aptos a prestar o serviço devocional, são quem? O aflito, certo? O que deseja riquezas, o inquisitivo ou curioso e o que busca conhecer o absoluto. Esses 4 tipos de pessoas ou de mentalidades que buscam Deus são qualificados aqui no Bhagavad Gita pelo divino para receber a graça do Supremo e evoluírem em consciência, no sentido que se rende a Deus de alguma forma, ok? Qualquer aproximação que você fizer, né, da sua alma para Deus, lembrando dele, pensando dele, Deus no seu coração, na forma do Senhor Vishnu, vai considerar de uma forma muito amorosa. Não importa se você está numa condição aflitiva ou se você simplesmente está buscando a Deus pela busca em si. Porque você entendeu, né, o conteúdo da informação do Bhagavad Gita, então você começa a buscar Deus. Então não importa se você, dependendo da sua condição psicológica ou emocional, Krishna no seu coração, ele está considerando simplesmente o fato de você estar querendo se aproximar dele. Se a pessoa está aflita, está cantando o santo nome, numa aflição interna, numa depressão, né, Krishna ele vai ouvir a sua voz. Ele vai ouvir o seu pedido, o seu coração. Porque você, pelo menos, numa hora de dor, você não procurou uma fuga ou fazer uma besteira na sua vida, mas você simplesmente falou assim, a partir de agora eu vou realmente me render a Deus para que Ele haja na minha vida. Assim, se render de coração mesmo, né?
com confiança completa. E tem aquelas pessoas que se rendem a Deus nessa busca, né? Sem um motivo assim, de querer algo. Simplesmente entendo que sou um espírito, uma parte integrante de Deus, e eu quero me reconectar. Então, depois de descrever esses 4 tipos de pessoas, então a gente vai ter esse verso aqui, tá? Que é o verso 17 do capítulo 7, que diz: Tesham gyani nitya jukta eka bhakti vishisyate priyohi gyanimo tyartam aham satya mama priyaha. Então, aqui nesse verso, né, feita a nossa introdução aqui, ele vai considerar esses 4 tipos de pessoas e fala assim: destes, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro é o melhor. Pois eu lhe sou muito querido e ele é querido para mim. Então, Krishna aqui está definindo qual é o tipo de mentalidade que mais lhe agrada quando buscamos o contato com ele. Muitas pessoas estão buscando, né, riquezas, buscando o contato com ele para obter coisas, ou para se libertar de algum sofrimento, ou simplesmente a pessoa está especulando para tentar entender quem é Krishna. Mas tem aquela pessoa que Krishna está falando aqui, que é simplesmente a pessoa que é o sábio que está buscando ele por buscar, com esse sentimento de querer se reconectar. E essa pessoa, nesse verso, é dito por Krishna, né? Destes, aquele que tem o conhecimento pleno, ou seja, aquele que estudou o Bhagavad Gita, que entendeu que o Dharma da alma é servir a Deus amorosamente, nesse sentimento que é eterno, né? Porque o espírito ele é eterno. Aqui, nessa jornada humana, é só um estágio onde você vai aplicar o seu princípio de eternidade dentro do Dharma, de fazer esse estágio, esse aprendizado, essa experiência mundana, né, que é transcendental também, de você estar servindo a Deus. Daí aquela frase, né, em primeiro lugar, busca o reino de Deus, para que tudo nesse mundo se torne favorável para a sua evolução espiritual. Tudo vai ser acrescentado pelo poder de Deus que habita no seu coração, para você receber as condições, lugares, associações, né, informações que vão fazer você realmente atingir esse pico de consciência dentro daquilo que se chama o estágio humano de vida. E aí Deus no seu coração, ele vai te dar a misericórdia ou a graça, onde você vai realmente entrar em contato íntimo com Deus no seu coração. Porque você mesmo não tem a possibilidade de compreender Deus, mas Deus, através do seu poder infinito, ele tem a capacidade de se revelar para você. Então isso vai acontecer num nível além do intelecto, além da mente. Daí as pessoas, né, que estão buscando Deus, geralmente elas ficam em meditação para transcender a energia de pensamento, a energia do sentimento. Ela vai se situar no 4º modo, né, na intuição. Então o corpo búdico, né, o seu corpo de inteligência, é o seu corpo de intuição. Você pode intuir Deus, o que ele é, mas você não pode intelectualizar ou pensar sobre Deus. Quando a gente mostra a forma de Krishna, né, essa forma azul, quando fala que ele se relaciona com seus associados em Vrindavana, que é a morada suprema, onde Deus habita pessoalmente, e o nível de energia, de amor, de bem-aventurança, de consciência também é absoluto e infinito. Então não podemos compreender isso simplesmente lendo os passatempos de Deus, com a nossa mente, com o nosso intelecto.
Porém, a partir do momento que você está intuindo isso, ou seja, você se purificou, você transcendeu essa razão, vamos dizer assim, intelectual, o raciocínio lógico, né? A análise. Quando você transcende isso, então você abre as portas da sua consciência para que você consiga compreender os passatempos de Deus. Por isso que os devotos puros, que já estão nessa sintonia com o divino, eles leem os passatempos de Deus repetidamente, porque tem um sabor do Espírito. É isso que nós temos que fazer. Assim também, quando você canta o santo nome nessa consciência purificada, naturalmente você vai sentir o sabor da presença divina no nome e você vai sentir a doçura do amor em cada nome que você cantar de Deus. De modo que a qualificação para você conseguir entrar em contato com Deus é a necessidade primordial do espírito. A prática espiritual, que é chamada sadhana, né? Sadhana bhakti, é o modo de você começar a galgar a sua jornada humana em direção ao seu coração místico, que é onde se situa Deus. E ele fala, primeiro, né, volte-se para mim. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, para que você compreenda depois, através dos seus instrumentos, né, que projetam esse mundo material, o que é realmente esse mundo material, o que é o Brahman, o que são essas manifestações, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência, falso ego, que se amalgamam e formam, né, criam as diferentes formas, que fazem parte de um contexto da energia de Maya, da ilusão. Porém, quando você está em Krishna, naturalmente você vai ver Krishna em tudo. A energia material é Krishna, né, a energia externa de Krishna. A energia espiritual é Krishna, a energia interna de Krishna. E você, dotado de consciência, que é o que te diferencia da matéria nua e crua, você também é chamada Tatastha Shakti, uma energia marginal de Deus. Marginal quer dizer que fica à margem. Você pode estar tanto aqui nesse mundo material, em engano, se confundindo com esse corpo material, com aquilo que se chama o falso ego, ou você pode estar vivendo com a consciência, né, no nível transcendental, se identificando completamente com o espírito, porque você não esquece mais, em conexão íntima com Deus aqui no seu coração, e a partir daí tudo que você absorve em relação a Krishna, a Deus, ao que é sagrado, se torna uma força viva na sua existência. Então você vai pegar aqui o Bhagavad Gita, vai ler o Bhagavad Gita, você vai ler de uma forma completamente diferente de como uma pessoa que ainda não atingiu esse padrão de devoção poderia entender, né? Por isso que é bom ler os significados dos devotos puros, porque eles vivendo em Krishna, eles podem, né, contemplar para vocês a verdade suprema. É isso que o Senhor Krishna diz lá no verso 34 do capítulo 4, que devemos nos aproximar de almas que já estão vivendo em Krishna, prestar serviço, fazer perguntas, né, relevantes e nos tornarmos, né, cientes, né, dessa verdade através de quem está vivendo na verdade. Se você quer saber sobre matemática, você vai se aproximar de um professor de matemática, um PhD. Aí ele vai te ensinar tudo, desde a conta básica, né, de você somar, de você da tabuada, até os cálculos integrais lá da universidade. Então, quando você se aproxima de uma pessoa que está vivendo em Krishna, ela vai observar em que ponto você está dentro dessa escola terra, onde você vai estar aprendendo a despertar o amor por Deus, e aí ele verificando a sua energia, as suas perguntas, né, que tem que ser relevantes, nesse sentido que você quer realmente se render a Deus, fazer a prática espiritual, e ele vai te dando o direcionamento de acordo com o ponto que ele sabe que você está, já que ele já passou também pelo ponto que você está e se graduou.
tá? Então, por isso que a escola Planeta Terra é uma escola. Todo mundo aqui, né? Tem muitas pessoas que vão ficar reprovadas, vida após vida, se reprovando. Aí tem que ir para escolas corretivas, né? Que chamam-se planetas infernais ou planetas inferiores, até voltar de novo para essa sala de aula e aí dar continuidade, porque tem espíritos aí que são muito rebeldes, né? Que não querem aceitar a rendição a Deus. Krishna, no capítulo 16, né, qualifica essas almas como tem seres demoníacos e seres divinos. Krishna explica. Então faz parte, né? Às vezes, né, com certeza, nós que estamos agora interessados em voltarmos para o nosso lar original e nos associarmos aqui, agora nessa vida com Deus, nós somos classificados como divinos, mas já fomos demônios em vidas passadas. Ser demônio não é ruim, faz parte do desenvolvimento. Então, quem está avançado espiritualmente tenta, de alguma forma, convencer aquela pessoa que está dominada pela energia demoníaca para ela receber ou executar a prática espiritual. Por isso que o devoto não julga, ele não critica. Quando você vê um demônio, você vê que é um espírito igualzinho a você, um devoto puro de Krishna, que está vivendo na impureza da matéria, e por isso ele está perturbado. E por isso ele está muito ambicioso, luxurioso, é uma pessoa violenta, é uma pessoa que não respeita as leis de Deus. E você vê que essa pessoa está indo para condições infernais na vida dela, que faz parte do aprendizado. Mas se você pode, de alguma forma, quando essa pessoa dá uma abertura de mostrar essas coisas, imediatamente ela se ilumina, né? A melhor forma de a gente receber o conhecimento espiritual é ouvir uma pessoa que já está vivendo nessa consciência divina nos explicar de um modo muito simples como, né, fazer com que a pessoa tome uma atitude corretiva, né, de sair daquela condição na qual ela está viciada, né? Tem gente que é viciada em negatividade, em problema, em ansiedade, em sofrimento. Tem gente que gosta disso, assim, passa a gostar porque ela não conhece outro tipo de vida diferente daquela, né? Ela foi programada a achar que sofrer é normal, ser infeliz, que tudo aqui é frustrante, de modo que ela está projetando sempre um mundo dentro de uma programação onde você vive sempre com medo, inseguro, dentro de um mundo sem nenhum significado. Então o devoto, quando ele vem, ele despeja na sua alma o Bhagavad Gita, as palavras de Deus. Então você, imediatamente recebendo aquela informação, vai contrastar com tudo aquilo que você aceitava como natural, normal, e não é natural. Natural é você se render a Deus e viver num estado de paz interna e feliz, seguindo a prática espiritual nesse mundo, enquanto você estiver fazendo as suas experiências nessa escola terra. E aí você vai se qualificando, porque você entende que tem algo que vai acontecer aqui que é inevitável, a morte, né? A morte vai vir. E aí você compreende que seu tempo nessa jornada humana, ele é urgente, né? É urgente, você não sabe se você pode abandonar o corpo amanhã. Amanhã mesmo. Ninguém sabe a hora que vai partir desse mundo. Por isso que devemos viver no aqui e agora, todos os dias viver no aqui e agora, no hoje, no presente. Deus, ele existe no momento presente. O eterno se situa no momento. Compreende? Então Deus, ele não está lá em outro lugar, ele não está no futuro. Deus está aqui agora no seu coração. Você só tem que tomar consciência disso, que eu devo pensar sempre em Deus. Por quê? Porque aí eu vou me conectar com essa energia divina. E estando, né, vivendo nessa frequência divina, onde eu lembro sempre de Deus,
seja através de pensamentos normais mesmo, de lembrar, seja cantando a Japamala, ou estudando Bhagavad Gita, ou sempre ouvindo sobre Krishna, né? Dessa maneira, eu frequencio para viver nesse mundo de uma forma super agradável. E nessa posição, você pode observar as pessoas que não estão rendidas a Deus e que estão assim sofrendo, estão perdidas. Vivem de narrativas frívolas, né, superficiais. Então essa é a maneira, você tem olhos em terra de cegos, né? Você tem que tentar tirar a cegueira dessas pessoas, mostrando a verdade. Agora você tem que respeitar o tempo dessa pessoa. Às vezes nessa vida ela não vai se libertar, ela não vai aceitar o conhecimento que você está passando, né? Quando Krishna, o próprio Deus, esteve presente aqui nesse planeta Terra, muitas pessoas, né, não compreendiam que ele era Deus, nem que ele era, você pode considerar assim, como um avatar que desceu, né? Deus desceu como um avatar e fez o papel de um ser humano, de um kshatriya, de um vaishya, né? Lá em Vrindavana, de um kshatriya na batalha de Kurukshetra. E nos passou todo o Bhagavad Gita, e as pessoas não... eram demônios, né? A maioria das pessoas demônios, não compreendem o Senhor Krishna. Mas no Bhagavata a gente vê a natureza, né, de Vrindavana, de Mathura, dos locais sagrados que reverenciam ao Senhor Krishna, com amor. É isso que nós temos que realmente entender na nossa existência aqui tão pequena e insignificante quando estamos conectados com o falso ego. Ficar vivendo no falso ego é uma furada, né? É o falso ego que faz você reencarnar o ciclo de samsara, porque você está sempre se identificando com a personalidade que você não é de fato. Você está colocando toda a sua energia para agradar o seu corpo material, você adora o seu corpo material. Você é vaidoso, você pensa tudo em termos egoístas, de conseguir coisas para manter o seu corpo material mais confortável. E daí você relega Deus em segundo plano, sem entender que tudo na sua vida só está acontecendo porque Deus, de dentro do seu coração, Ele está gerenciando os seus desejos para você viver essa vida que você acha ideal. Mas se Deus não tivesse fazendo a manutenção, né, por isso que é chamado Vishnu, né? Vishnu significa aquele que mantém, o mantenedor. Ninguém pode ter uma vida à parte de Deus, porque você é uma parte integrante de Deus. Ao compreender isso, você já se liberta. Liberta da energia material, do falso ego. O que é a vida espiritual? É você matar esse falso ego dia a dia. Isso é a batalha de Kurukshetra. É o falso ego tentando viver, né, dentro da ilusão, dentro desse contexto de falsa identificação, com essa forma material, e no lado de Krishna está o espírito, representado por Arjuna, né, ouvindo todos os dias as instruções de Krishna e se estabelecendo numa prática espiritual consciente para que ele não se desvie da sua mentalidade divina, e por isso Krishna diz, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adora, me considera com reverência, porque eu é que faço tudo. E se você entende que Deus é a fonte, né, e você está do lado de Arjuna no campo de batalha, dessa energia atual aqui de Kali Yuga, então você está bem sucedido, né? Sua vida se tornou um sucesso. Então não importa onde você esteja, o espírito, né? Se aqui vivendo uma experiência material, ou se em corpo espiritual vivendo uma experiência espiritual, se você está sempre no aqui e agora do seu espírito, certo? Você está vivendo em Deus.
De modo que, se estamos ainda nesse mundo material, temos que nos situar nessa posição divina e nos manter, né, nessa frequência divina e pedir a Deus, né, que nos dê uma ajudinha aí nessa manutenção do nosso sacrifício, do nosso esforço para estar com Deus, sempre sob a tutela de sua misericórdia, pedindo a Krishna serviço devocional, ou seja, pedindo para Krishna nos use como instrumento para satisfazê-lo, avisando, né, ou passando essa mensagem para o maior número de almas possíveis. Estamos usando aqui a internet agora, que é um instrumento maravilhoso para fazer essa função, e aí muitas pessoas vão dando conta do quanto elas estavam iludidas, tentando viver uma vida sem essa rendição a Deus. Certo? Lá no verso, numa aula passada, nós falamos, não adianta só você ler o Bhagavad Gita ou você se associar de devotos puros, você tem que se render a Deus. É uma atitude. E nessa atitude, você vai angariar, né, essa manifestação que Deus quer que você tenha nesse mundo. Aí você vai seguir a justiça e a lei de Deus. Por isso fala, em primeiro lugar, busca, né, a justiça divina para que você possa caminhar nas leis de Deus e onde a sua vida vai ser plena de harmonia. Você já não vai ter mais essa ansiedade. Você já não vai se lamentar por nada do que acontece na sua vida, porque você vê a presença de Deus organizando, ordenando as situações nas quais você deve estar presente nessa jornada de vida, que são perfeitas, para você atingir esse ápice, esse cume do pico da consciência espiritual. Então isso é maravilhoso, né? É uma questão de bom senso, é você parar e entender. Se eu for para aquele lado ali, eu vou estar alimentando energias negativas que vão degradar a minha alma, que vão me afundar num poço de lama material, e eu estou deteriorando a minha vida espiritual. E se eu for por esse lado aqui, né, o lado divino, eu vou estar sublimando a minha consciência, tudo vai estar acontecendo de forma positiva, né, dentro da manutenção de Deus, nas experiências que Ele nos fornece, e você vai estar se purificando, se qualificando, retornando à sua percepção espiritual daquilo que você é, em pleno conhecimento, e você vai atingir a perfeição destinada a você nessa forma humana de vida. Tá? Então você tem que entender, eu estou numa forma humana de vida, Deus me deu esse instrumento, e o que eu tenho que fazer com ele? Para que serve essa forma humana? O que a diferencia de uma forma animal, de uma forma vegetal, de uma forma mineral, de uma forma angelical? Então cada forma tem uma função. E a função da forma humana, basicamente, com essa inteligência maravilhosa, é você fazer o trabalho de discernimento, onde você se situa na sua vida, nesse serviço, nesse sacrifício, onde você vai despertar o amor a Deus, e Deus vai se revelar para você cada vez mais. Esse amor seu vai se expandindo, você vai ficando cada vez mais inteligente, mais consciente, e aí no final do ano, né, vamos dizer assim, o ano dessa escola, que significa a morte, você passa para uma classe superior. Ou então você volta para o mundo espiritual. Vai depender do quanto você está se rendendo a Deus com todo o coração. Então o Krishna está falando aqui nesse verso, né? Destes, aquele que tem conhecimento pleno, que é esse conhecimento que eu acabei de falar aqui para você, né? Das 4 pessoas, uma delas obteve o conhecimento pleno. As outras não, estão mais ligadas a coisas materiais, a pedidos de benefícios pessoais. E esse aqui que Krishna fala, que é o mais elevado para ele, é que tem o conhecimento pleno, ele sabe todo o Bhagavad Gita e ele vai se esforçar em se situar em serviço devocional.
ele vai meditar, ele vai cantar o nome de Deus, ele vai estudar todos os dias. E depois ele vai ser potencializado por Deus para estar tentando explicar para outras pessoas que ainda estão cegas, né? Qual é o processo para que elas abram os olhos, saiam dessa escuridão. Como elas fazem para, né, enxergar cores. Eu lembro aqui, né, um vídeo que eu vi na internet, né, muito interessante, que tem um óculos para pessoas daltônicas. Daltônico é aquela pessoa que não enxerga cores, né? E aí essas pessoas pegavam o óculos assim, mas sem saber, porque elas nunca tinham visto cores, né? Um vídeo assim emocionante. Então elas pegavam o óculos e colocavam e elas começavam assim a olhar assim, né? Algo que elas jamais imaginariam, né? Não eram cegas, elas enxergavam, mas só com 2 ou 3 cores. E começava a ver assim infinitas cores. E de repente elas ficaram assim. Aí começava a chorar, desabava, né? Ficava em choro, chorava, porque aquilo é uma realização. Compreende? Assim também quando Deus começar a mostrar o colorido espiritual para você, porque você realmente colocou o óculos do serviço devocional, da busca sincera a Deus, você vai ficar fascinado, você vai chorar, você vai derramar lágrimas, igual o senhor Chaitanya Mahaprabhu explica no Shikshastaka. Vai derramar lágrimas, o pelo do seu corpo vai arrepiar, os cabelos seus vão, né? Você vai ficar todo elétrico, porque você vai, finalmente, nossa, então esse conhecimento pleno vai ser revelado por Deus, se você tiver realmente fixo nesse propósito, nessa meta da sua vida de realizar Deus. É assim que vai acontecer. Né? De repente você não enxerga cor nenhuma, ou enxerga só algumas cores, e de repente você vai enxergar assim todas as cores e você vai ficar tão fascinado que nada no mundo vai ser mais importante do que você enxergar as cores. Depois que você encontra com Deus no seu coração, nada nesse mundo tem o sabor que tinha antes de você encontrar com Deus. Antigamente você tinha muito prazer nesse mundo material, você era apegado a muitas coisas, a família, a pátria, a religião, a filosofia, você era muito apegado, mas quando você tem esse contato com Deus, imediatamente tudo isso se torna sem cor, né? Ou você vai passar a dar o colorido divino nessas coisas de uma forma completamente diferente como você vivia antes. E quem não gostaria de ter essa experiência que Deus está pedindo que tenhamos, por fixar simplesmente a mente nele, e principalmente, né, nessa era de Kali Yuga, encantar os seus santos nomes. Quem não faria isso, né? Quem quer ficar aqui se identificando com esse corpo que está envelhecendo, que está adoecendo, né? Aí esse corpo vai ser comido, né, pelos vermes, ou vai ser cremado, não importa. Aí depois você vai ter que ter outro corpo, nascer, né? Aí lá no ventre da sua mãe você vai estar orando para Deus. Não, Deus, nossa, que vacilo, voltei de novo. Quando eu sair daqui, eu vou pensar só em você. Aí quando você entra no mundo, em outro corpo, você esquece tudo de novo. E talvez você nem tenha mais esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, né, que Krishna passa. Kali Yuga é uma era muito pesada, temos que considerar isso, né? Bom senso. Então Krishna está falando destes, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro, é o melhor. É o que a gente falou ali, não adianta ter só o conhecimento pleno do Bhagavad Gita. Você tem que obter esse conhecimento com um propósito. Não é um divertimento religioso, não é filosofia comparada de entender Deus, não é um jogo lógico, intelectual. Então logo você entenda que Krishna é a suprema personalidade de Deus, você imediatamente se rende a ele. Certo?
tem que se render a Krishna. Por isso que ele fala, o que é se render a Krishna? A rendição a Krishna não é uma coisa fanática, não é um extremismo, né? Onde você se torna um cara que abandona tudo, não é assim. Então logo você se renda a Krishna e entra nesse processo da Bhakti Yoga, da união com Deus através do amor, as coisas vão se revelando para você e você começa a enxergar o mundo material de outra forma. Então você não abandona nada, mas você passa a existir no mundo material como um fenômeno de luz, de amor, como um mensageiro de Deus. Não muda nada no mundo material, porque o mundo material é Krishna sempre, né? Se você está sem consciência de Deus, se você não está rendido a Deus, você vai ver o mundo como algo miserável. A miséria, o inferno do ser humano é exatamente ele não estar conectado com Deus no seu dia a dia. E o paraíso é exatamente a pessoa estar vivendo em Deus, vendo o mundo como uma energia de Deus, e ele vive do mesmo jeito, ele tem prazer, ele aproveita o mundo de uma forma moderada, mas ele mantém o foco sempre no divino. Porque agora ele está vendo as cores, está vendo o que é. Tá? Então, se você vê esses devotos ou espiritualistas assim, que são extremistas, né? Que abandonam o mundo, que começam a julgar todo mundo, a condenar o mundo, então, essas pessoas aí são só fanáticos. Rendição a Deus é uma vida leve. Só que você faz a prática, pode dizer, uma lavagem cerebral, uma programação na sua vida, onde o pano de fundo, vamos dizer assim, é sempre a lembrança de Deus. Você nunca esquece que você é um espírito. Você está sempre murmurando, né, o santo nome de Deus. Você sempre está procurando, se você, por exemplo, entra na internet, né, você não vai julgar que a internet é ruim, mas você vai entrar na internet para se associar com assuntos relativos à sua evolução espiritual. E aí tem uma porção de gente bacana na internet, tem informações de evolução espiritual para diversas pessoas de diversas, né, evoluções, níveis de evolução espiritual. Então tudo é bom no seu devido lugar. Mas todo mundo vai ter que chegar a esse ponto de se render aos pés de lótus de Krishna, entendendo que ele é a causa de todas as causas. E quando você se rende a Krishna realmente de coração, com esse conhecimento pleno do Bhagavad Gita, que o Bhagavad Gita é a revelação de Deus se revelando a si mesmo. No Chaitanya Charitamrita é Deus, né, na forma do Senhor Chaitanya, fazendo o exemplo de devoto. Como que um devoto vive nesse mundo material? Lógico que você não vai poder imitar Deus, né? Mas Deus ele tentou mostrar para a gente como que a gente deve se movimentar nessa energia material para alcançar o sucesso completo. Por isso que é o movimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, cuja alma desse movimento, ou a arma que você usa para vencer Kali Yuga, é o cantar do santo nome de Deus. E esse nome, como a gente sempre fala, não é algo de religião. Todo mundo tem que cantar, desde aquele que é ateu, o demônio, né? Todas as diferentes ramificações religiosas que existem, todos os filósofos, cientistas, políticos, professores, todo mundo tem que cantar o santo nome, porque é o meio em Kali Yuga mais fácil, que está empoderado com a misericórdia de Srimati Radharani, né? Que representa o amor de Deus, para que nós possamos ter essa bênção de nos purificarmos e atingir o ponto de autorrealização espiritual. E daí a gente não precisa mais ficar nessa escola material. Você vai atingir algo que está além da faculdade, né? Além da faculdade. Temos que pensar nisso. Então, Krishna está falando aqui, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado. Você tem que se ocupar. Como fala, né? A mente vazia é a oficina do diabo, né? Tem esse dito aí. Então você tem que ocupar a sua mente naquilo que é a frequência divina.
Por isso que no seu dia a dia, você tem que, de alguma forma, fazer alguma prática espiritual. Se você é católico, se você... Cada um tem a sua prática espiritual. Tem o evangelho no lar, né? Cada um tem que seguir o seu caminho. Porém, todo mundo tem que cantar, né? Deveria cantar o santo nome de Deus. Entende? Então, o serviço devocional, ele fala assim, sempre ocupe, né? Do serviço devocional, mas não só aquele serviço devocional morno, que você fica fazendo copiar e colar e passar mensagem para outras pessoas, né? Isso aí também tem que ser feito, mas é uma questão interna. Como você está vivendo nesse mundo material, na sua vibração pessoal, sem se importar com ninguém, sem se importar com elogio, com crítica. O que você está sentindo realmente em relação a Deus, nessa sua escolha sincera, né? Como é esse devoto aqui que Krishna está falando, especificamente, né? Depois de ter narrado 4 tipos de devotos que são favoráveis à rendição a ele. Então, como você está agindo agora nesse momento, né? Ou você vai sempre ficar pedindo coisas materiais para Deus, ou resolver seus problemas, né, conjugais ou financeiros. Será que é isso? Será que é essa a relação que temos que ter com Deus, né? Krishna no Bhagavatam, ele dá uma descrição e fala assim, se você quer tratar de coisas materiais, vai lá com meus semideuses. Cada semideus vai cuidar de um aspecto pessoal da sua vida. Mas quando você vai se relacionar com Deus, tudo aquilo que é questão de egoísmo, de cunho pessoal, de querer ganhos, benefícios, né? Psicológicos, emocionais, até mesmo assim, espirituais, você não barganha com Deus. Você está com Deus porque Ele é a causa suprema. Krishna é a fonte do amor, né? Srimati Radharani. Krishna está sempre atrás de Radharani. Krishna quer namorar Radharani 24 horas por dia. E se você tiver esse amor por Krishna, imediatamente ele no seu coração vai acender a chama divina para consumir esse combustível do amor que você tem, para oferecer a ele. E quanto mais você recebe esse amor e você transborda esse amor para o mundo, né? Essa é a compaixão do devoto puro. Então Krishna vai e enche sua taça de amor com um tipo de amor assim renovado em várias características ou sintomas que são descritos aí na ciência da Bhakti Yoga, como, né, vivem lá os devotos de Krishna em Vrindavana, em seus vários humores. Apenas vantagens, né? Vantagens e vantagens. Então você tem que escolher, né? A gente não pode falar assim, o lado de Krishna. Não tem lado de Krishna. Lado significa o lado que você está consciente de Deus e o lado que você não está consciente de Deus. Agora, quando você está com Krishna, você está além de qualquer lado. É uma consciência plena. Então, Krishna fala que e o serviço devocional puro é o melhor. Então, ele está falando assim que tem o serviço devocional, que às vezes é aquele serviço devocional bem neófito, né, fraquinho. Tem o serviço devocional mediano, onde você já está se estabelecendo no nível de pureza melhor, né? E tem aquele serviço devocional puro, onde você realmente entregou a sua alma para Deus. Você se rendeu, você aceita esse amor de Deus em sua totalidade. Então é impureza completa. Então Krishna está falando aqui que o melhor é aquele que tem o conhecimento pleno, sabe sobre Deus, sobre tudo que Ele quer de nós, se ocupa no serviço devocional puro. Esse é o melhor. Melhor é o devoto puro de Krishna. Todo mundo, desde lá o ateu, o demônio, como a gente está falando aqui, todo mundo é devoto puro. Só que não entende, está esquecido. Está vivendo numa condição degradada, infernal. Aí o devoto vai e fala, olha, você é um devoto puro, você nunca vai deixar de ser um devoto puro de Krishna, porque você é uma parte integrante dele. Você só tem que manifestar isso nesse mundo. E para isso você tem que fazer a prática espiritual, porque sua mente está muito contaminada. Você está viciado em sofrimento, viciado em sadomasoquismo, né? A fazer mal para os outros e aceitar o mal como uma espécie de prazer.
Tem gente que gosta, adora conversar só sobre problema, doença, né? Falar mal da vida dos outros. Isso é a vida aqui da inconsciência, né? A pessoa leva uma vida vegetativa, a pessoa está em coma espiritual, deitado na cama, em berço esplêndido, né, material, mas não se levanta, não se move, não consegue cantar nem uma volta da Japamala, está ali dormindo em sonhos, em pesadelos. E o tempo está passando, e a jornada humana está acabando. E você, com todo esse conhecimento, né, quantos devotos têm todo esse conhecimento, estão vivendo, misturando as coisas, se empenhando em ideais, assim, coisas políticas, ou discutindo coisas religiosas, ofendendo, julgando. E você simplesmente pode estar vivendo assim, rendido a Krishna, cantando o seu santo nome, em paz, desapegado desse mundo que é uma tremenda armadilha, passo a passo, né? Isso é dito no Bhagavatam. Então você tem que ficar alerta, né? Isso significa que é o orai e vigiai o tempo todo. Porque você pode perder essa forma humana no dia de amanhã mesmo. E Krishna, no capítulo 8 do Bhagavad Gita, diz: você vai exatamente para o lugar após a morte, que é o estado de consciência que você abandona esse corpo. Então a coisa é séria, é séria. Mas se você está com Krishna aqui, vivendo com Vishnu, né, nesse intercâmbio, nessa integração, o mundo se torna divertido. Você passa a ser uma pessoa bem-humorada, uma pessoa estável na sua mente, no seu coração. Tudo segue um fluxo agradável, mesmo que o mundo esteja caótico, mesmo, né, mesmo que tudo esteja assim, nessa alucinação, pessoas que são que nem zumbis, robôs, que vivem apenas para trabalhar, ganhar dinheiro, né, entretenimento, comer, beber, dormir, drogas e tudo mais aí, que tem coisas aqui que nem é bom falar. Certo? Então, não somos robôs, somos filhos amados de Deus, né? Como fala, tem aquela parte da Bíblia do filho prodígio, né? Prodígio. Filho pródigo. Isso, filho pródigo. Lê lá o filho pródigo, né? Deus está sempre mandando os mensageiros dele resgatar o filho dele que é amado. Todos nós somos amados. Então existe um contexto espiritual, seres angelicais, Vishnu Dutas, né? Emissários de Vishnu, que estão aqui do nosso lado esperando a hora para que você vai se colocar à disposição para eles te ajudarem, para elevar a sua consciência, para aprimorar a sua inteligência, para você poder ser um bom instrumento da luz nesse mundo, e ao mesmo tempo você tem a sua vida particular na relação com Deus, e Deus vai revelando para você as cores da existência. Vai tirando esse efeito daltônico, onde você só consegue ver a vida de um ângulo, por uma cor, né? Compreende? Então, o Krishna está falando, se você tem o conhecimento pleno e pratica o serviço devocional puro, serviço devocional é o fruto da ação do conhecimento pleno que você recebeu, por exemplo, do Bhagavad Gita. Então, logo você lê o Bhagavad Gita, você vai servir a Deus em amor nesse mundo, que é o seu Dharma eterno, que você faz também lá no mundo espiritual. Então, aqui, se você está em serviço devocional, você espiritualiza o seu mundo. O seu mundo material se torna mundo espiritual, dentro do seu nível de consciência. Você se torna um Uttama Adhikari, né? Uttama significa aquele que está além dos modos da natureza material. E todos nós, isso é o normal, isso seria o normal, tá? Você viver nessa condição. Viver uma era de ouro dentro da era de ferro. Aí Krishna fala, quando você está vivendo assim, nessa condição, né,
com a sabedoria iluminada, você está vivendo nesse aspecto de Budi, do seu plano intuitivo, né? Isso que significa Buda, iluminado. Você adquiriu a luz espiritual para projetar dentro da escuridão material. Então você consegue ver as coisas como elas são. Você consegue ver a presença de Deus, a realidade divina por trás de tudo. Você não se apega mais a uma pessoa ou a algum objeto ou alguma situação, alguma profissão, como se fossem algo separados de Deus. E daí tudo fica mais perfeito e harmônico, né? Quando você vê uma pessoa, você entende que ela é um espírito, uma parte de Deus, você entende que aquela forma é uma energia externa de Deus, você entende que tudo isso aqui é uma escola, que cada pessoa, dentro do seu nível de evolução, de encarnações após encarnações, ela chegou num ponto onde ela está vivendo aquela experiência dela, você respeita. Até que ela vai se aproximar de você, se assim, né, ela tiver essa boa vontade, você vai explicar para ela as coisas espirituais. Você vai dar essa consciência. É o que a gente está fazendo aqui nessas aulas, né? As pessoas que estão voltando aqui, ouvindo as aulas, onde o meu instrumento, sendo potencializado pela divindade no meu coração, está fazendo eu falar certas coisas. E eu mesmo estou aprendendo aqui o que eu estou falando. Humildemente eu estou aprendendo, porque eu estou me colocando numa posição onde eu estou transbordando essa afeição que eu tenho por Krishna, por Deus. Por quê? Porque eu entendi, porque eu já estou vivendo isso. Certo? Ainda na jornada humana, que é um estágio assim, inicial, mas eu sei que um dia, né, eu vou estar com esse amor desenvolvido a nível de, que se chama prema, amor puro, e aí em alguma encarnação, ou nessa, dependendo da misericórdia de Krishna, eu vou ser levado para o mundo espiritual. E se eu voltar aqui para esse mundo, né, que é provável isso, você vai pedir para que Deus te ocupe novamente, né, num serviço devocional mais qualificado, onde você possa ter acesso a mais almas que estão, né, sofrendo nesse mundo. Por quê? Porque estão inconscientes. O espírito está sofrendo. Porque o espírito ele só é feliz quando ele está vivendo absorto na frequência divina. Certo? Tão simples isso, né? Tão fácil. Então o Krishna, depois que fala, né, que aquele que tem o serviço devocional puro é o melhor, ele está falando, pois eu lhe sou muito querido. Deus está falando, eu sou muito querido para esse devoto. Por quê? Porque ele realizou essa... Deus é muito querido, você é seu amigo supremo, você já não tem mais medo de nada, você sabe que Deus está te conduzindo perfeitamente para o objetivo final dessa jornada humana, para o sucesso, né, do objetivo pelo qual você foi colocado aqui nessa forma humanoide. Então ele fala, você é muito querido, e né, e você é muito querido por Deus. Como é que eu vou ser querido por Deus? Como é que Deus vai me considerar nessa queridagem? É quando eu tenho conhecimento pleno e eu faço serviço devocional puro. Então eu vou me tornar o quê? Dentro desse mundo material, a alma mais evoluída. A alma que tem mais potencial espiritual é quem? É aquela que entendeu que Krishna é Deus e se rendeu aos seus pés de lótus. Cada uma está indo, subindo a escada através de suas filosofias, religiões, ideais, as suas negações, né? Tudo isso são degraus onde o espírito está sendo trabalhado dentro das reações, né? Para chegar a um ponto em que ele vai ter que se render aos pés de lótus de Krishna e vai estar sempre pensando nele. E se você entendeu isso, Krishna fala, então você tem que entender que quando você faz isso, você se torna muito querido por mim. Você se torna um filho pródigo. Você volta para a dimensão espiritual dentro do seu coração e Deus te recebe com uma grande festa, com uma grande alegria, porque finalmente mais uma alma despertou nesse mundo e carinhosamente agora está cedendo o seu tempo e energia para mim, está dedicando
a ter essa intimidade amorosa comigo, e eu fico muito feliz com essa alma, e essa alma vai ficar mais feliz ainda, porque quando Krishna fica feliz com você, você aumenta o seu nível de bem-aventurança, de Ananda, em graus, né? Que como a gente vê a vida do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele era completamente louco, embriagado em amor por Deus. E como eu disse, a gente não pode imitar Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, que era Krishna fazendo o papel de um devoto aqui na Kali Yuga. Mas a gente vai se aproximar, a gente vai ter esses sintomas. Em algumas ocasiões, quando a gente estiver muito avançado, né? E geralmente os devotos puros, eles não revelam publicamente esses sintomas, tá? Porque tem muito enganador nesse mundo que exibem esses sintomas, mas não estão nada ligados com Deus. É tudo, é uma hipnose, ou a pessoa é um malandro querendo se mostrar assim, que está amando a Deus, entendeu? Então é isso aqui, ó. Tem um significado, é pequeno, eu vou tentar ler aqui agora. O significado de Srila Prabhupada aqui: livres de todas as contaminações dos desejos materiais, o aflito, o curioso ou inquisitivo, o que não tem dinheiro e o buscador do conhecimento supremo, todos podem tornar-se devotos puros. Mas, dentre eles, aquele que conhece a verdade absoluta e está livre de todos os desejos materiais, torna-se realmente um devoto puro do Senhor. E entre essas 4 categorias, o devoto que tem conhecimento pleno e ao mesmo tempo ocupa-se em serviço devocional, é, segundo o Senhor, o melhor. Ao buscar o conhecimento, a pessoa passa a entender que o eu é diferente do corpo material. E ao continuar seu avanço, ela chega ao conhecimento acerca do Brahman impessoal, que é o aspecto de Deus, né, como uma energia, e do aspecto Paramatma, que é o aspecto de onipresença, onisciência dentro do coração de cada ser vivo. Ao purificar-se por completo, ele compreende que em sua posição constitucional, dentro da sua eternidade, né, ele é um servo eterno de Deus. Esse é seu Dharma eterno. Você não é nada mais além do que um servo eterno amoroso de Deus. Essa é a sua posição. Você tem que se situar nessa posição para você viver no espírito, nessa consciência conectada com Deus. Assim, pela associação com os devotos puros, que já estão vivendo em Krishna, o inquisitivo, o aflito, o buscador de uma memória, de uma melhora material, e o homem em conhecimento, todos se purificam. Que a meta é atingir a devoção pura. Então se aproxime de quem está vivendo em devoção pura a Deus. Mas na fase preparatória, aquele que tem pleno conhecimento do Senhor Supremo e ao mesmo tempo executa serviço devocional, é muito querido pelo Senhor, mesmo que ele não seja um devoto puro, mas está ali no serviço devocional. Né? Não é só o devoto puro é o queridíssimo, né? E o devoto que está ali com conhecimento e pratica o serviço devocional é um querido. Querido significa que Deus quer você e que você quer Deus. E desse querer você volta para o mundo espiritual. Quem está situado em conhecimento puro da transcendência da suprema personalidade de Deus está tão protegido pelo serviço devocional que a contaminação material não pode tocá-lo. E isso é o sucesso da vida material. Quando você está nesse serviço devocional, a iniquidade, as energias sinistras, aquilo que se chama do mal, aquilo que se chama programação
desse mundo, dos demônios, nada pode te tocar, porque você está vivendo em Deus. Você está vivendo em outra dimensão, e é muito simples isso, porque todo mundo é um devoto puro de Krishna. Ok? Então vejam, ouçam essa aula de novo, né? Vamos aí adquirir esse êxtase de viver com Deus aqui, com muita alegria, com muita felicidade, passando a mensagem para as outras pessoas. Meu desejo é que vocês todos realmente despertem e façam a prática espiritual o quanto antes e sintam a urgência da vida material, principalmente se você já é mais velho aí, vamos dizer, no caminho da jornada humana, né? E não deixa a sua vida cair num vazio existencial maior ainda, numa depressão. Então nunca é tarde para se voltar para Deus, apesar de tudo que você possa ter feito no passado. Deus, ele nunca vai te julgar, ele está considerando o amor que você está desenvolvendo por ele. No Bhagavad Gita, Krishna mesmo fala, se uma pessoa que é pecaminosa, o maior assassino do mundo, se ele se rende a Deus, Deus fala que ele é uma pessoa santa, certo? Então o seu julgamento, a sua misericórdia é diferente da misericórdia de Deus. Deus, ele é amor e ele sabe o que está acontecendo, né? E aí você se rende a Deus, devoção, e vai purificando essa devoção até que ela se torna pura, e você se torna um ser que não precisa estar aqui mais nessa escola. Você passou de ano, completa, né? Nem precisa ir para formas angelicais, de semideuses, você simplesmente volta para o mundo espiritual, porque você já está conectado com Deus, nesse humor, nesse sentimento eterno que você leva para a sua condição de existir em Vrindavana, no mundo da bem-aventurança, da plena consciência, né? De felicidade, de existência plena. Ok? Um beijo no coração, espero que vocês realmente tomem a atitude, né, de sair logo dessa maia, dessa ilusão, e que nós possamos um dia, né, nos encontrar lá em Vrindavana. E lembrar, né, se lembra lá, pô, você falou umas coisas, depois eu também falei para outro, tal, poxa, agora nós estamos tudo aqui juntos, curtindo a existência, né, o centro da existência, e isso é maravilhoso. Você vai estar no plano absoluto, com a forma espiritual absoluta também, interagindo com Deus nessa comunhão da Bhakti Yoga, em serviço devocional, e aí tudo é colorido, tudo é incrível, e temos que ter o desejo sincero de atingir essa posição, e vivendo nesse mundo de uma forma alegre também, com bom humor, se relacionando com todo mundo, de boa, sem julgar, olhando cada pessoa na sua situação, e você viver uma vida com moderação material, né? Se Deus te der muito dinheiro, você vai continuar a vida simples, com pensamento elevado, nada de querer possuir as coisas materiais, nem de desfrutar em excesso das coisas materiais, mas viver uma vida simples, vendo que tudo é Deus e que tudo é maravilhoso e que Deus está dirigindo a sua vida e que agora não há mais razão para ter medo de nada, insegurança, porque você obteve a vitória completa, e aí você vai cantando a sua japinha, o seu santo nome, sempre em gratidão, sempre passando amor, não deixando nenhuma informação negativa, nenhuma narrativa demoníaca entrar na sua mente. Por quê? Porque você está fixo nos pés de lótus de Krishna, que é o refúgio supremo de toda a existência. E aí você está protegido da energia, né, de Maya. É isso aí. Fiquem sempre com Deus. Haribo!